Oi, tudo bem? Professor Marcelo aqui. Hoje a gente vai tratar do assunto estrutura e propriedade física dos compostos orgânicos e reações de substituição, que comportam, nossos capítulos 6 e 8 do nosso livro didático, que é do nosso amigo Feltri. E assim vamos dar início à nossa aula, né? Assim, exemplificando o que a gente vai tratar hoje no nosso capítulo, nós temos os capítulos 6 compostos orgânicos, né, a estrutura dos compostos orgânicos, e as reações de substituições, onde a gente vai exemplificar as reações de substituições, que é o capítulo 8. Então, a gente dá início ao nosso primeiro capítulo 6, né, que é estrutura e propriedade física dos compostos orgânicos. Agora a gente vai embasar um pouco sobre esses compostos e suas estruturas e damos início à nossa aula de hoje. Primeiramente, para a gente falar das estruturas dos compostos orgânicos, a gente tem que tratar de conhecer primeiro as estruturas das moléculas orgânicas. Então, o que a gente vai conhecer com essas estruturas das moléculas orgânicas? Nosso primeiro slide fala: já vimos que existem milhões de compostos orgânicos diferentes. Isso acontece porque o carbono tem uma grande versatilidade para formar cadeias curtas, longas, ramificadas ou não, saturadas e insaturadas, cíclicas e etc. Além disso, a participação de outros elementos químicos, oxigênio, nitrogênio, halogênios, etc., cria uma grande variedade de novas funções, aumentando ainda mais a quantidade de compostos orgânicos conhecidos. Então, nas estruturas das moléculas, a gente vai poder ver como elas são divididas, no caso da sua estrutura, e não só o carbono em si, mas outros elementos também vão entrar no meio dessas estruturas, né? Das estruturas orgânicas. Para a gente aprender um pouco sobre essas estruturas. De acordo com o ponto de vista histórico, o primeiro passo importante para o esclarecimento das estruturas geométricas das moléculas orgânicas foi dado em 1858 por Kekulé, que estabeleceu alguns princípios fundamentais dizendo que o carbono tem quatro valências, é tetravalente. B. As quatro valências do carbono são iguais. E C. Os átomos de carbono formam cadeias ligando-se aos outros. O que ele quis dizer sobre isso aí, quando ele fala os átomos de carbono formam cadeias ligando-se uns aos outros? Ele pode dizer, né, que o átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular imaginário e dirige suas valências para os quatro vértices desse tetraedro. Então quer dizer que o carbono ele faz quatro ligações. Isso é uma propriedade do carbono. Outro passo importante no esclarecimento da estrutura das moléculas foi dado em 1916 por Lewis, que introduziu a teoria eletrônica da valência, como já vimos na química geral. Essa teoria explica os dois tipos mais importantes de ligações entre os átomos. Então a gente já viu em química geral que os átomos possuem duas principais ligações. A primeira é a ligação iônica, em que o átomo cede elétrons definitivamente para outro. A gente pode ver um exemplo disso quando uma molécula de sódio, Na, ela cede um elétron definitivamente para outra molécula de cloro, formando assim um composto iônico. Na ligação covalente, em que os átomos passam a compartilhar elétrons, aliás, compartilhar um par de elétrons, a gente vê que no exemplo do átomo de hidrogênio, quando ele cede, compartilha o elétron com a molécula de cloro, Cl, né? Ele começa a virar, ele vira um composto covalente. O par de elétrons nessas duas reações são compartilhados. Então, o elétron que o hidrogênio cedeu para o átomo de cloro vai ser compartilhado. Isso de acordo com a lei da ligação covalente. Então, depois que a gente já viu sobre ligações iônicas, ligações covalentes, como o carbono foi dividido, como podemos ter visto no contexto histórico, né?
a gente passa a estudar agora um pouco da geometria da molécula. O que seria a geometria da molécula? A ideia do carbono tetraédrico trouxe para a química a preocupação com a geometria das moléculas. Geometria molecular, então a gente vai tratar sobre a geometria molecular, a geometria do átomo em si. E da molécula, né, também, né? Isso é o estado de arrumação tridimensional dos átomos no interior das moléculas. Hoje sabemos que poucas moléculas e apenas as mais simples são planas, como o H2, o O2, o HCl e o H2O, que é a nossa molécula da água, né? A maior parte das moléculas é tridimensional. Com o passar do tempo, constatou-se que a geometria das moléculas influi bastante na propriedade física e química dos compostos orgânicos. Como decorrência, surgiu a estequiométrica, que é estéreo é igual a espaço, que estuda os fenômenos físicos e químicos do ponto de vista da estrutura espacial das moléculas. A gente pode perceber que com a geometria molecular surgiu até um novo estudo, né? Que é a estereoquímica, e vai estudar o estéreo e o espaço onde essas moléculas estão, né? Sobre a sua geometria, se ela é tridimensional, bidimensional, mas como a gente está vendo aí, as estruturas são tetraédrico, né, do carbono, então ele é tridimensional. E a gente pode ver que em 1957, o cientista Ronald J. Gillespie, 1924, em sua teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, também conhecida como VSEPR, ele fala que ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes, que são os que se ligam com os outros átomos, e os não ligantes, que são os pares eletrônicos livres da camada de valência se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possível. E o que ele quis dizer com essa teoria? Ele falou que o afastamento máximo, com o afastamento máximo, a repulsão entre os pares eletrônicos será mínima. Aí ele fala que com esse afastamento e com a repulsão mínima, a estabilidade da molécula será a máxima. Então ele fala que quanto mais tiver afastamento, com repulsão mínima, né, mais a molécula estará estabilizada. Passando assim, né, para a polaridade das ligações covalentes. Vamos imaginar uma ligação covalente formada por dois átomos iguais, como por exemplo na molécula de hidrogênio, H2, né? Então a gente vai ter dois átomos de hidrogênio ligados. Nesse caso, o par eletrônico fica equidistante dos dois átomos de hidrogênio, ou seja, podemos dizer que os núcleos dos dois átomos exercem a mesma atração sobre o par eletrônico. Dizemos então que a ligação é não polar ou apolar. Nesse contexto, a gente vai ver o que é polaridade, né? Sempre que o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio ou a outro carbono, a ligação será apolar, pois não há diferença de eletronegatividade, isto é, o par de elétrons é compartilhado e fica equidistante dos dois átomos e não é atraído com maior intensidade por nenhum deles. Passamos então para a polaridade das moléculas. Uma molécula com ligações covalentes polares pode ser polar ou apolar. Tudo irá depender de sua geometria e da consequente soma resultante de todos os vetores no momento dipolar nela existente. Por exemplo, a molécula de água tem a forma geométrica de V e as ligações O ligado a hidrogênio são polares. Somando os vetores no momento dipolar μ1 e μ2, teremos o segundo esquema abaixo, o vetor resultante μ. Consequentemente, a molécula de água é polar, então μ é igual a 1,8D. O lado onde estão os hidrogênios é o mais eletropositivo. O lado do oxigênio é o mais eletronegativo.
E agora a gente dá início ao nosso capítulo 8, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre as reações de substituição. No capítulo passado, a gente viu as propriedades das moléculas, vimos também a estrutura da molécula em si e como os compostos orgânicos são divididos de acordo com essa estrutura. Nesse capítulo, capítulo 8, a gente vai tratar sobre reações de substituição. Então agora a gente tem nossa introdução, onde a gente vai considerar que existem milhões de substâncias orgânicas e vamos concluir que a quantidade de reações possíveis é muito grande. As principais reações orgânicas seguem padrões bem definidos e que facilitam a previsão das reações. Então, como há um grande número de reações orgânicas, a gente vai poder seguir padrões e esses padrões vão facilitar a previsão dessas reações, quando as reações vão acontecer, como elas vão acontecer. A química continuam, as leis da química continuam valendo na química orgânica. Por exemplo, as moléculas polares reagem, em geral, melhor que as apolares. Grandezas como comprimento, energia, ângulo formado por ligações vizinhas, nos ajudam a compreender melhor as reações orgânicas. Então, assim a gente dá início, à reatividade dos compostos orgânicos. Normalmente, as reações na química orgânica são mais lentas e difíceis que na química inorgânica. Isso ocorre porque, em geral, as reações orgânicas são moleculares, enquanto as reações inorgânicas são iônicas. E aí a gente pode ver um exemplo de reação iônica, onde essa reação vai ocorrer mais rápido e mais fácil. Por quê? Porque os íons já estão prontos para reagir. E aí a gente vê que o CH4 mais o Cl está formando um composto, né? Que se formou muito mais rápido porque a reação é iônica. E agora a gente tem o conceito geral das reações de substituição, o que fala sobre isso, né? A gente pode dizer que as reações de substituição são aquelas nas quais os átomos ou grupos de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos. E a gente vê aí a reação genérica, né? A gente vê que o C, que é o carbono ligado com hidrogênio mais A, ele está reagindo e vamos dizer que o carbono ligado ao ar mais o hidrogênio ligado ao B. Então a gente vê aí a forma genérica da reação de ligação. Assim a gente vê uma tabelazinha de reatividade, a gente vê aí alguns elementos da tabela periódica: oxigênio, nitrogênio, iodo, fósforo. A gente vê que isso aí são os elementos que são mais fáceis de reagir, né? De reagentes. E aí passando para as reações de substituição nos alcanos. E aí a gente tem as reações de substituição mais importantes e comuns que ocorrem com os alcanos são halogenação, que vocês estão vendo aí, nitração e sulfonação. A gente pode ver que na halogenação o alcano ele reage e passa a ser um haleto. Na nitração o alcano ele reage e passa a ser um nitroalcano. E na sulfonação, a gente vê que o alcano reagindo com esse, vamos dizer, que é com ácido sulfúrico, ele se torna-se o ácido alcano sulfúrico. Agora a gente tem as reações de substituições no hidrocarbonetos aromáticos. As reações de substituição são mais fáceis nos hidrocarbonetos aromáticos do que as observadas nos alcanos, que vimos no item anterior. A gente tem aqui a halogenação, onde o hidrocarboneto aromático, né, está reagindo com o cloro e aí formando um haleto orgânico. Aí a gente vê que na nitração a gente tem o hidrocarboneto aromático está reagindo com
um concentrado, né, de H2SO4 e formando um nitrocomposto. E na sulfanação, a gente tem o hidrocarboneto aromático reagindo, né, e formando um ácido areosulfânico. E por último, mas não menos importante, dentro das reações de substituição, nós temos as reações de substituição nos aletos orgânicos. As reações mais comuns e importantes dos aletos orgânicos são: a gente tem um aleto reagindo, que é o C3BR, né, reagindo. A gente tem ele reagindo, o aleto reagindo e formando álcool. A gente tem o aleto reagindo e formando um éter. E assim a gente pode ver que a maior inconveniente dessas reações reside no preço elevado dos aletos, que limita sua aplicação às reações de laboratório e a certos tipos de reações industriais, classificadas atualmente como reações de química fina, pois se destinam à fabricação de produtos de preço elevado como medicamentos, corantes especiais e cosméticos. E assim termina a nossa aula. Muito obrigado. Espero que vocês revisem os capítulos para nós aplicarmos a nossa prova.